Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 1. O tema do nosso ano é Firmando os Valores do Reino. E hoje nós vamos estudar sobre firmar os valores do reino quanto à oração. Mês de março, o tema é a oração do reino. Então nós vamos aprender aqui para firmar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, os valores do reino quanto à oração. E à luz de Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 11, que é todo o capítulo 1, nós vamos aprender quais são os fundamentos da oração do reino. Os fundamentos sobre os quais devemos nos alicerçar quanto à nossa vida de oração na presença do nosso Deus, como filhos do reino, como membros do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nos diz a palavra de Deus, as palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Deus amado, obrigado por este momento. Quando acabamos de ler esta porção da tua palavra, deste livro tão significativo e importante para a nossa vida, e que neste capítulo, Pai, escrito por revelação do Senhor, debaixo de inspiração, agora tu ilumines nossa mente e coração, para que ao relê-lo, praticamente quase 3.000 anos depois, possamos entendê-lo, entender a intenção do autor, entender o contexto histórico em que esse texto foi escrito, conseguir, ó Deus, tirar deste contexto lições para a nossa vida e aplicá-las, ó Deus, como fundamentos para a nossa vida de oração. Enquanto homens
mulheres, maridos, esposas, pais, famílias, enquanto servos do reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, o Teu Espírito Santo, que trouxe esta palavra no passado, e a revelou ao Teu servo, inspirou a escrevê-las, agora ilumine nossa mente e coração, e traga-nos a mensagem fiel, para que possamos entendê-la, e para que ela seja poderosa e ungida, transformadora na nossa vida, não por causa da coerência e da lógica dos argumentos, mas por causa do poder do Deus que ministra, por causa do poder e da obra do Teu Santo Espírito em nossa vida. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Os fundamentos da oração do reino. Entre tantas coisas que eu aprendi na minha infância, tanto na vida rural, como depois na vida urbana, e na vida urbana trabalhando um bom período como servente de pedreiro com meu pai, uma das coisas que eu aprendi é que não adianta uma bela casa, com belos lustres, com piso e azulejos de primeira, não adianta uma pintura bem feita, não adianta portas de mogno, e não adianta todos os móveis serem de qualidade altíssima, se esta casa não foi bem construída, sobre fundamentos sólidos. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ruir, ela vai cair, e ao cair, toda a riqueza construída sobre esses frágeis fundamentos, será destruída, e haverá um prejuízo muito grande para este construtor. Assim também nossa vida pessoal, familiar, profissional, nossa vida espiritual, e principalmente nossa vida devocional, nossa espiritualidade, nossa vida de oração, não adianta estar encharcada de belos elementos, de discursos bem feitos, de uma teologia bem elaborada, se ela não estiver bem edificada sobre fundamentos sólidos, os fundamentos que devem estruturar, os fundamentos sobre os quais se devem edificar uma vida de oração, daqueles que fazem parte do reino de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que se hoje eu estou aqui em pé, vestido, falando para vocês, lendo esse texto e pregando esta palavra, é porque existem dezenas de pessoas, homens e mulheres, orando pela minha vida pessoal, pela minha vida ministerial, e uma delas está aqui, é minha mãe, que mesmo antes de eu nascer, já havia colocado diante de Deus em oração, a sua súplica, o seu clamor, a sua oferta, dizendo: Senhor, se for um filho, se for homem, eu quero consagrá-lo a Ti, para ser ministro, para ser pastor, para ser um pregador da Tua palavra. E desde o dia 28 de janeiro de 1963, quando eu nasci, e bem antes, quando ela ainda estava grávida, eu tenho certeza que ela tem me sustentado de joelhos todos os dias, para que eu consiga ser o homem que eu sou, como marido, como pai, como filho, como irmão, como pastor, como capelão. E se não fracassei ainda, e se não caí ainda, e se não apostatei ainda, abaixo da graça e da misericórdia de Deus, é porque existem homens e mulheres que nos sustentam de joelhos dobrados, lá no silêncio de seus quartos, lá no esconderijo de suas casas, clamando por nós, não apenas por mim, mas por todos nós líderes que ainda nos mantemos em pé na presença de nosso Deus. Neemias era um homem assim, ainda que o livro de Neemias seja lido e estudado por muitos estudiosos, inclusive muitos deles nem cristãos,
e ainda que ele seja lido dentro de uma perspectiva de um livro de liderança, e ainda que Neemias seja estudo de caso para muitos homens de negócio, para muitos CEOs que têm em Neemias um grande líder, um grande estrategista, um grande reconstrutor, o segredo do livro de Neemias não é liderança. O segredo do livro de Neemias é piedade. Um homem de oração, um homem que foi o que foi, chegou onde chegou, se tornou notável na história, ficou como um livro revelado, não porque foi um estrategista e um reconstrutor de Jerusalém, de suas muralhas, depois da cidade, da reconstrução política, social e religiosa daquele povo, mas porque esse homem era um homem de oração. Um homem que vivia na presença de Deus. Um homem que no secreto e no silêncio do seu quarto se dobrava diante do Senhor e clamava, suplicava, orava, jejuava, lamentava e apresentava a Deus sua súplica e seu clamor. E esta oração transformou a vida desse homem nesta história, nesta biografia. E nesta biografia nós encontramos no primeiro capítulo uma oração. Uma oração de um homem orando por um povo que havia sido invadido, sua cidade destruída, suas muralhas derrubadas, suas portas queimadas a fogo, esse povo levado para o exílio. E 120 anos depois, esse povo ainda vivia na miséria, na pobreza, na escravidão, sem esperança. E agora, 120 anos depois, ele ouve notícias, e ele se coloca diante de Deus para orar em favor deste povo, para clamar em favor deste povo. E é esse homem, queridos, esse homem de Deus, que nos ensina alguns valores preciosos sobre a vida de oração. E é esse homem de Deus, que ao escrever o seu livro, nos ensina esses valores tão preciosos, que será o nosso alvo de estudo nesta noite, que será a razão do nosso texto nesta noite. E o nosso tema, os fundamentos da oração do reino. Neste livro, nesta oração, nós encontramos estes conteúdos. Eu gostaria de reparti-los com vocês e aprendermos com Neemias qual deve ser a estrutura, a base, o alicerce para a minha vida de oração, para a sua vida de oração, para a nossa vida de oração. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui no livro de Neemias é que o primeiro fundamento da oração é que a oração de Neemias era uma oração encharcada de compaixão. Ele nos diz nos versículos 1 ao 4, que estas palavras são palavras de Neemias, o filho de Acalias, lá no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele na cidadela de Suzã, veio Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá, uma comitiva, que veio para trazer relatório. Então ele perguntou pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, ele perguntou a respeito de Jerusalém, e eles disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. E aí então vem: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um homem que ouve uma notícia que dá conta do estado deplorável e miserável do seu povo, um estado de pobreza,
um estado de insegurança, muralhas derrubadas, um estado de injustiça social, portas queimadas. As portas eram os lugares onde os juízes ficavam. Então não havia justiça social, não havia segurança porque as muralhas estavam quebradas, não haviam negócios porque toda a cidade estava destruída e os escombros eram muitos. Uma cidade entregue ao desprezo, entregue ao abandono, entregue à miséria, uma cidade que era alvo de zombaria dos inimigos, daqueles que passavam por Jerusalém e diziam: eis a grande Jerusalém, a Jerusalém que durante anos teve grandes reis e que conquistou grandes nações, agora é uma cidade destruída, exposta à vergonha. E este homem, lá no palácio do rei, a 1.200 quilômetros longe de Jerusalém, ele que não conhecera a cidade, ele que não nasceu lá, ele que nunca sabia como era a estrutura daquela cidade, ele que conhecia apenas as histórias daquela cidade, ele que tinha uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida segura, ele era o copeiro do rei, e segundo os estudiosos, copeiro era uma espécie de homem de alta confiança, aquele que tinha acesso direto ao rei a qualquer momento, homem de confiança, braço direito, conselheiro. Este homem, quando ouve a situação daquela cidade, ele diz: assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Segundo os estudiosos, apenas 120 dias. Alguns dias, 120 dias. Lamentei, chorei, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Percebam, queridos, que esta oração é uma oração encharcada de compaixão, compaixão por pessoas que ele nunca viu, compaixão por pessoas que ele sequer conhece, compaixão por uma cidade onde ele nunca esteve, mas ele se compromete a clamar, a interceder, a suplicar por aquele povo. Queridos, o primeiro fundamento da oração é um coração encharcado de compaixão. Não importa se você ora pela sua família, não importa se você ora pela sua igreja, não importa se você ora pela sua cidade, estado ou nação, não importa se você está orando por missionários ou pela igreja perseguida, como vamos ter aqui a conferência no próximo mês, não importa se você está orando pelas causas políticas e sociais, econômicas ou ideológicas, a verdade é que quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, nosso coração precisa sangrar, precisamos clamar com lágrimas nos olhos, precisamos realmente entender que quando eu me coloco diante de Deus em favor de alguma causa, isso é algo sério, austero, e eu tenho que me colocar diante de Deus com esse coração apaixonado. É isso que Neemias nos ensina, é isso que Daniel nos ensina, foi isso que Moisés no passado nos ensinou, é isso que Jesus Cristo nos ensina. Homens que choraram pelas suas cidades, homens que choraram pelos seus irmãos, pessoas que se colocaram na brecha diante de Deus e clamaram com intensa oração. Com certeza você já ouviu falar de John Knox, o grande missionário, pregador, evangelista, teólogo e reformador escocês, um dos pais do presbiterianismo, do qual eu e você fazemos parte. E diante de toda a história de John Knox, todo o trabalho que ele realizou, uma das coisas mais marcantes na vida dele era a sua vida de oração. Um homem que passava horas e horas e horas a fio, de joelhos diante de Deus, madrugadas inteiras de joelhos diante de Deus, na Escócia gelada, noites geladas, e aquele homem de joelhos diante do Senhor. Paine, historiador,
Conta que numa certa noite, a esposa de John Knox, alta madrugada, vai até ele estava orando já há horas diante de Deus, e ela bate no ombro de John Knox e diz: John, por favor, vem dormir, já é madrugada, já está quase clareando o dia, vem dormir. E ele diz: como posso descansar enquanto a Escócia não for salva para Cristo? E segundo Paine, é nesta hora que ele diz: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Queridos, como que nós precisamos de uma igreja que esteja encharcada de compaixão. Estamos vivendo tempos difíceis de política, de ideologias. Estamos vivendo um tempo difícil em nossa nação, e a gente vê tantas discussões na internet, na mídia social, tanta politicagem de esquerda e de direita, tanta briga, tantas discussões tolas, quando deveríamos estar de joelhos clamando por esse povo, clamando por nossos poderes constituídos, chorando diante de Deus. Ou você não acredita que Deus é poderoso para derramar um avivamento e mudar totalmente esses 220 milhões de brasileiros? Mas Deus vai fazer isso o dia que Ele sentir que o meu coração está encharcado de compaixão. O segundo elemento que eu aprendo aqui, queridos, na oração de Neemias, é que ele não era apenas uma oração encharcada de compaixão, mas em segundo lugar era uma oração alicerçada na fidelidade do Deus soberano. No versículo 5 ele diz: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Percebam, queridos, que neste versículo Neemias fala da fidelidade de Deus. Neemias fala aqui da soberania de Deus. Um homem que ora alicerçado na fidelidade desse Deus soberano, que se apresenta diante de Deus, mas se apresenta diante de Deus com temor e tremor, e se apresenta diante de Deus confiado nesta aliança, confirmado nesta promessa que Deus fez. Lá no versículo 8 ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Queridos, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nosso coração tem que estar encharcado de compaixão, mas em segundo lugar, eu tenho que estar alicerçado na fidelidade desse Deus soberano. Eu não chego diante de Deus confiado em minha força, em minha capacidade, em meus méritos. Eu chego diante de Deus confiado na sua fidelidade. Ele fez um pacto conosco, Ele estabeleceu uma aliança conosco, foi iniciativa dEle, Ele veio até nós, Ele fez a aliança, Ele estabeleceu o pacto, Ele pagou o pacto no seu Filho Jesus Cristo. E Ele é soberano para cumprir o seu pacto. Então, quando eu chego diante dEle, eu chego com temor e tremor, e eu digo: ah, Senhor, Deus dos céus, e eu digo: ah, Deus grande e temível, Deus que guardas a aliança. Queridos, eu tenho que chegar diante de Deus alicerçado na sua fidelidade, na fidelidade de um Deus soberano. Eu chego diante de Deus, não tratando Deus como meu coleguinha de escola, não tratando Deus como meu amiguinho de trabalho, não, eu chego diante de Deus tratando Deus como Deus. Ele não é meu amiguinho de escola, Ele não é meu coleguinha de trabalho. Eu não posso tratar Deus como tantas pessoas e tantas igrejas tratam, como o cara lá de cima, como meu brother. Não, queridos, Deus é Deus, Ele está lá nos céus e nós aqui na terra. Ele é totalmente grande e poderoso, e nós imensamente pequenos.
Deus é o Todo-Poderoso e eu tenho que tratá-lo como Deus. Todas as grandes orações dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus são orações que tratam Deus como Deus. Homens que chegavam diante de Deus trêmulos. Olha para Daniel, olha para a oração de Daniel, olha para a vida de Daniel. Quando ele chega diante do Senhor, ele se sente moído pela sua glória, ele se sente moído pelo seu poder, e ele não trata Deus como seu amiguinho, ele trata Deus como Senhor, dizendo: Deus grande e temível. Seja, queridos, isso nos ensina que quando eu chego diante de Deus, eu tenho que chegar com respeito, tenho que chegar diante dEle com o coração prostrado, humilhado diante do Senhor, reconhecendo sua grandeza, sua glória e majestade, mas também reconhecendo sua fidelidade. Fidelidade para com a aliança que Ele fez conosco, uma aliança que custou a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Paulo vai dizer lá em Coríntios: se Ele nos deu o seu próprio Filho, Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Mas eu tenho que chegar diante dEle com respeito. Você não chega para o seu chefe na sua empresa tratando ele de coleguinha, tenho certeza. Você não chega para o diretor, para o presidente da sua empresa, tratando ele como seu amiguinho. A gente o trata como Senhor, a gente o trata com um respeito, e assim também nós temos que tratar. Você pode dizer: bem, mas Jesus nos ensina que nós podemos chamar Deus de Pai Nosso que estás nos céus. De fato, Ele nos ensina que podemos tratar Deus como Pai Nosso que estás nos céus, mas nós temos que entender que o Pai Nosso que estás nos céus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor, é o Deus Todo-Santo, e Ele vai dizer: porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todo sempre. Eu tenho que entender que sim, Ele é o Pai, mas ao mesmo tempo Ele é o Senhor, e eu tenho que entender que eu tenho intimidade para chegar a Ele como filho, mas eu tenho que tratá-lo com todo respeito, e entender que Ele é o Deus soberano, todo-poderoso, e fiel à sua promessa, fiel às suas alianças, ou melhor, à sua aliança, porque é uma só. Terceiro lugar, Neemias nos ensina que esta oração, ela não fundamenta apenas num coração encharcado de compaixão, não se fundamenta apenas nesta oração alicerçada na fidelidade de Deus, desse Deus soberano, mas em terceiro lugar é uma oração persistente. Persistente. Versículo 6 ele diz: estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Percebam, queridos, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que eu faço a tua presença dia e noite. Uma oração persistente, uma oração que clama, entendendo que esta oração, ela tem que persistir, ela tem que persistir, ela tem que persistir. Ele orou por 120 dias, mas com certeza ele já estava orando antes, e com certeza ele continuou orando depois. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que nos 11 capítulos ele faz 10 orações. 10 vezes ele ora ao Senhor, 10 vezes ele repete a sua oração. Oração persistente é aquela oração que realmente chega diante de Deus, e clama diante de Deus, e suplica diante de Deus, e importuna o trono de Deus, uma vez, duas vezes, três vezes. Jesus Cristo diz lá no Evangelho, lá no Sermão do Monte, que nós temos que bater, nós temos que buscar, nós temos que insistir. Ele diz pedir, ele diz batei, ele diz que temos que insistir. Nós temos que ir até Jesus, mas Ele está dizendo: continue vindo, continue insistindo. Oração persistente, queridos, é aquela oração que vai até que Deus nos responda. Isso não tem nada a ver com reuniões de oração.
Às vezes nós achamos que vida de oração é vir na reunião de oração, é vir na vigília de oração, quando tem, poucas por ano. Às vezes a gente pensa que oração é o encontro aqui da igreja. Não, queridos, oração é vida, oração é todo dia, oração é aquilo que acontece no interlúdio do culto de domingo, até o culto de domingo que vem. Jesus Cristo disse que oração não é aquilo que fazemos em público. Muitas pessoas só oram em público quando estão no culto, quando são solicitados a orar. E aí são orações encharcadas de uma bela teologia, de belos discursos, mas vazias de unção, vazias de poder, porque são vidas que não têm intimidade com Deus. Como diz Hernandes, tem muita luz na mente, mas não tem fogo no coração. Oração é secreto. Oração é intimidade com Deus. Quando os discípulos pediram para que Jesus ensinasse-os a orar, Ele não mandou que eles fossem à sinagoga para a reunião de oração, Ele não mandou que eles fossem ao templo para a reunião de oração, Ele não mandou que eles fizessem vigílias de oração. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto, e teu pai em secreto te recompensará. Queridos, eu só sei que Neemias era um homem de oração, porque a palavra de Deus nos revelou. Senão eu não saberia, você não saberia. Nós só sabemos que Daniel era um homem de oração, porque a palavra de Deus nos revelou. Nós só sabemos que Jesus viveu uma vida de oração, porque a palavra de Deus nos revelou. Você não encontra Jesus no templo, em reuniões de oração. Você não encontra Jesus na sinagoga, em vigílias de oração. Mas Jesus tinha uma vida intensa de oração, secreta, que só foi revelada pelo Espírito Santo para dizer para mim e para você: é assim que você tem que orar. Porque o homem de oração, a mulher de oração, não é aquela que vem nas reuniões apenas. Claro que isso é importante, e eu não estou desmotivando ninguém a não vir, eu quero que todos venham. Mas o homem e a mulher de oração se conhecem por sua vida, por sua piedade, por seu caráter, por seu comportamento, pela sua paixão, pelas coisas de Deus. Uma oração persistente é aquela que não termina quando o culto termina. Mesmo porque, como eu já ensinei, culto não termina. O que termina é programa de culto. Programa de culto tem prelúdio, interlúdio e pós-lúdio. Daqui a pouco esse programa termina, mas o culto continua lá fora. E lá fora, no culto que nós vamos prestar, indo para casa, indo para a pizzaria, indo para o jantar, indo para a noite de descanso, indo para uma semana de trabalho, tem que estar encharcada de oração, de uma oração persistente, de uma oração que não para jamais. E você ora em voz silenciosa, você ora no coração, você ora na mente, você ora no quarto, você ora no banheiro, você ora no metrô, você ora no ônibus, você ora enquanto trabalha, você está no seu dia a dia e você está orando. Você tem os momentos de oração, onde você tem a sua vida devocional, a leitura da Bíblia e oração, você ora no culto doméstico, mas a vida de oração é como oxigênio, respiração. Eu tenho que estar constantemente orando, orando, orando. Por isso que Paulo, quando escreve sua carta, ele diz: na oração, perseverantes. Persevera na oração. Por isso a palavra de Deus nos diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. É uma oração constante, é uma oração persistente. Queridos, Neemias era um homem que orava constantemente, orava dia e noite ele estava diante de Deus. Mas como assim? Ele não trabalhava? Ele não tinha que estar com o rei? Ele não tinha que estar atendendo o rei? Claro, mas enquanto ele atendia o rei, ele orava. Capítulo 2 diz isso. Ele estava lá conversando com o rei, e o rei diz para ele: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Ele diz: então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas queimadas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele está ali conversando com o rei. O rei faz uma pergunta para ele: o que você quer? Mas antes dele responder, ele ora.
Será que falou, rei, dá um tempinho aí, eu vou ali me ajoelhar para fazer uma oração? Claro que não. Enquanto ele está conversando na sua mente e no seu coração, ele está clamando: Deus, o que eu faço? Deus, o que eu respondo? Deus, como que eu atendo essa necessidade? Deus, me dá luz, Deus, me dá sabedoria. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: queridos, oração é isso, é essa intensidade, é esse compromisso com o nosso Deus. Quarto lugar, quarto fundamento da oração, é que esta oração é uma oração de confissão sincera. Lá no versículos 6 e 7, a partir da metade do 6, ele diz: e faço oração pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então ele vai dizer aquilo que eu já li anteriormente: lembra-te, Senhor, da tua palavra, que quando pecarmos, o Senhor nos expulsaria, mas se nos arrependêssemos e confessássemos, o Senhor nos traria de volta. E ele diz: estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder, e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Queridos, uma oração de confissão. Neemias entende que o problema de Jerusalém, a causa da desgraça, a causa da miséria, a causa do problema era pecado. O povo pecou. Quando o povo saiu do Egito, nos 40 anos que caminhou pelo deserto, Deus estabeleceu leis, estatutos, juízos e mandamentos. Deus disse por boca de Moisés: se vocês guardarem os meus mandamentos, andarem nos meus estatutos, cumprirem as minhas leis, eu vos abençoarei. Eu vos darei a terra de Canaã, eu os instituirei ali, eu os sustentarei ali, eu os preservarei ali, eu farei com que vocês cresçam ali. Mas ele diz: mas se vocês desobedecerem, se vocês quebrarem as minhas leis, se vocês se afastarem dos meus estatutos, eu vou expulsá-los, e assim como eu expulsei estas 7 nações, eu vou expulsá-los e eu vou destruí-los. O povo pecou. O povo não guardou os mandamentos, o povo se afastou do Senhor, ainda que Deus foi misericordioso, e ainda que Ele levantou juízes, e ainda que Ele levantou reis, e ainda que Ele levantou profetas, e ainda que Ele fosse extremamente assaz e benigno, o povo não viveu de acordo com a palavra de Deus. Desde Jeroboão I, os reinos se partiram. Jeroboão I descambou as 10 tribos que ficaram sob a sua liderança, trouxe deuses falsos e construiu postes, ídolos e altares. E Israel de Jeroboão, até que foi escravizado pelo império assírio, viveu na idolatria, no pecado e na desobediência. Judá permaneceu um pouco mais fiel, mas também pouco a pouco foi se afastando, pouco a pouco foi desobedecendo, pouco a pouco foi enchendo o cálice da ira de Deus, até que quando chega Manassés, o mais perverso dos reis de Israel, Deus disse: basta, agora não tem mais jeito, vocês vão para o exílio. 120 anos depois, Neemias está aqui, dizendo: Deus, perdoa, nós erramos, eu errei, meus pais erraram, nossos reis erraram. Tanto Neemias faz uma oração de confissão, como lá também Daniel está fazendo oração de confissão, dizendo: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós pertence o corar e vergonha. Queridos, confissão faz parte da nossa oração. Eu acho interessante porque a gente vive num tempo onde parece que as pessoas acham que não pecam mais, parece que elas não erram mais, parece que por conta dessa psicologia barata, dessas ideologias baratas,
que dizem que não existe mais pecado. Alguém já disse isso? Não existe mais pecado do lado de baixo do Equador. Confessar pecado para quê? A gente tem alguns problemas emocionais, alguns distúrbios psicológicos. Não! Nós somos pecadores. E se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. E quando eu me coloco diante de Deus em oração, eu tenho que estar com o coração encharcado de compaixão. Eu tenho que reconhecer a fidelidade e a soberania de Deus. Sim, eu tenho que colocar diante de Deus essa oração que é persistente, que insiste. Mas eu tenho que me confessar, clamar pela misericórdia de Deus, clamar para que Ele que estabeleceu a sua aliança, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, fundamentado na confissão dos nossos pecados. Queridos, se nós olharmos para a nossa nação, quantos pecados esta nação tem cometido contra Deus, quanta barbaridade, quanta imoralidade, quanta sujeira, quanta imundícia, em todas as áreas, econômica, social, política, ideológica, religiosa. Como que Deus é cheio de misericórdia. E nós, a igreja de Cristo, somos responsáveis por botar o joelho no chão e dizer: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, Senhor, nós somos miseráveis, imundos, Senhor, tem misericórdia. Eu sou pecador, eu peco todos os dias, e se não fosse a graça de Deus me sustentando, com certeza já teríamos sido banidos da sua presença. Como diz Jeremias lá na sua lamentação: se não fossem as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, por certo que nós já teríamos sido consumidos. Mas as misericórdias de Deus nos preservam, queridos. Eu só estou aqui vivo, preservado, não é porque haja pureza e santidade na minha vida, mas é porque Deus é cheio de graça e de misericórdia, e por causa daquilo que Cristo fez por mim, por você, por nós, na cruz do Calvário. E quando Deus olha para mim e para você, cobertos com o sangue do Cordeiro, Ele não vê a sujeira e a imundícia da nossa vida, Ele vê o sangue do seu santo Filho, derramado, cobrindo o nosso ser. Mas eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. A confissão é tão importante, que é uma das partes da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando eles pediram para que ensinasse a orar, Jesus ensinou, e na oração Ele disse: perdoe as nossas dívidas. E dívidas ali são pecados, são crimes que cometemos contra Deus, todas as vezes que quebramos a sua lei não fazendo aquilo que ela manda fazer, quebrando a sua lei, fazendo aquilo que ela proíbe de fazer. Todos os dias nós estamos quebrando a lei de Deus, quer por ações, quer por omissões. Neemias não teve vergonha de dizer: nós temos pecado contra ti, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Está dizendo, nós quebramos a aliança, nós violamos a tua lei. Deus, perdoa-nos. Nós merecemos o juízo, sim, merecemos o castigo, mas derrama misericórdia. Queridos, uma oração de uma confissão sincera. E então Neemias termina a sua oração nos ensinando o quinto elemento de uma oração que faz parte do reino. É uma oração disposta ao trabalho, uma oração encharcada de compaixão, é uma oração alicerçada na fidelidade de um Deus soberano, é uma oração persistente que luta com Deus até que a resposta venha, é uma oração sincera de confissão, mas agora é uma oração que se dispõe a trabalhar, a fazer alguma coisa.
E ele termina a sua oração, lá no último versículo, ele vai nos ensinar. Quando termina a oração, ele diz: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele se dispõe a trabalhar. É uma oração disposta ao trabalho. Não adianta nada eu me colocar diante de Deus, aqui chorar, lamentar, clamar, jejuar, confessar, e depois levantar e ir para casa e não querer fazer nada. Quem é que vai fazer a obra lá fora? Quem é que vai pregar esse evangelho lá fora? Quem é que vai dar testemunho lá fora? Quando eu me coloco de joelhos em favor de alguém, eu assumo compromisso com esse alguém. Aquela velha frase do príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu parafraseio dizendo: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você ora. Quando você ora por alguma causa, você tem que estar disposto a trabalhar por aquela causa. Neemias era o copeiro, ele vivia no palácio da nação mais poderosa da sua época, da nação que estava governando todas as outras nações. Ele tinha um belo quarto, uma bela casa, uma bela cama, ele tinha cobertas confortáveis, ele tinha todo o alimento necessário, comia das iguarias do rei. Mas agora ele se dispõe a deixar a sua terra, viajar 1.200 quilômetros e ir para uma cidade destruída. Uma cidade sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem segurança, uma cidade exposta, alvo de zombaria. Abre mão do conforto, abre mão do luxo, abre mão das comidas gostosas, e ele vai para Jerusalém. Quando o rei pergunta para ele o que ele quer, ele ora ao Senhor, e ele responde: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E ele vai, e por 12 anos ele trabalha naquela cidade. Por 12 anos ele enfrenta todos os obstáculos, toda a pressão, todos os inimigos que se levantam contra ele. Um grupo de inimigos liderado por homens maus, homens perversos, como Sambalate, como Tobias, entre outros. Mas ele vai, e ele trabalha, e ele luta. E ao final, queridos, daqueles anos, ao final de algum tempo, ele reconstrói os muros. E depois, ao final de alguns anos, toda Jerusalém está restaurada. Os muros reconstruídos, os portais colocados no lugar, as casas reorganizadas, todo o escombro jogado fora, a estrutura social, política, econômica, cada coisa no seu lugar. Foram anos de luta, anos de sacrifício, onde ele vai dizer que ele próprio abriu mão dos seus direitos, abriu mão de seus privilégios. Ele diz isso lá no capítulo 5, falando que ele próprio, do seu próprio bolso, custeou aquela causa. Ele diz: os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e o vinho, além de 40 ciclos de prata, até que os moços que dominaram sobre o povo, porém eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Ele diz: antes também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali na obra, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e dos que vinham a nós, dentro as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia, era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também às minhas custas, eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Um homem que se sacrifica, um homem que luta, que abre mão de seus direitos, que coloca seus recursos financeiros, coloca suas ideias, seu corpo, suas mãos na obra. Queridos, quem ora
tem que estar disposto a fazer o trabalho lá fora. Algumas horas atrás, ou quem sabe minutos, nós estávamos aqui de joelhos, orando pelo ministério da nossa irmã missionária entre os quilombolas, orando por outros missionários que a nossa igreja ajuda a sustentar. Você faz parte desse grupo de sustentadores? Você enfia a sua mão no bolso todos os meses e entrega a sua oferta missionária aqui? Ó Deus, sustenta aqueles irmãos lá. Como diz o pastor Amauri, o sustento dele está no seu bolso. Deixa de comer aquela pizza hoje à noite, e aqueles R$100 que você ia gastar com pizza e Coca-Cola, que só produz colesterol e gordura. Bota no dízimo, bota na oferta missionária. Faz alguma coisa. Qual é o trabalho que nós temos feito? Ou a gente diz, eu dizimo os pastores que trabalhem. Queridos, isso aqui é uma igreja, onde os pastores estão aqui para pastorear, pregar, ensinar, mas quem faz a obra são as ovelhas. Quem trabalha é a igreja, cada um de nós, pregando, evangelizando, orando, contribuindo, visitando, intercedendo. Trabalho. Esses são os fundamentos da oração do reino. Uma oração encharcada de compaixão, uma oração alicerçada na fidelidade de um Deus soberano, uma oração persistente que não desiste nunca, 120 dias orando, clamando, suplicando, uma oração de confissão que reconhece que o pecado é a causa da miséria daquele povo, é a causa da miséria do nosso povo também. O Brasil está nessa miséria que está por causa do pecado. O mundo está nessa miséria que está por causa do pecado. Foi o pecado que nos colocou nessa situação. Famílias estão destruídas por causa do pecado. Igrejas estão divididas por causa do pecado. Pastores estão fracassando por causa do pecado. Temos que confessá-los diante de Deus. E depois dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, quero ser útil, quero ser bênção, quero fazer diferença, ou financeiramente, ou continuando clamando, ou visitando, ou indo, não sei. Hoje de manhã nós vimos aqui um testemunho lindo da missão Aprisco, quanto trabalho para fazer lá. A missão Amparo, quanto trabalho para fazer lá. Os trabalhos nas ruas, quanta gente aí passando fome espiritual, pessoas nas drogas, nos vícios, na prostituição. Quem é que vai? Você, que está orando por esta causa. Eu gostaria que você pensasse nesta palavra. Eu não sou cantor, na verdade eu não sou nada, apenas um pecador. Mas Deus tem me dado a graça de cantar, ainda que não seja esta a minha missão, meu ministério. E eu gostaria de cantar uma música. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você pensasse em tudo que você ouviu nesta noite. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus falando ao seu coração. Não é o pastor Carlos Henrique, é o Espírito Santo ministrando a sua vida. Então, enquanto você ouve esta canção, reflita nesta mensagem. E quem sabe a partir de hoje tenhamos aqui homens e mulheres que, entendendo os fundamentos da oração, vão intensificar sua vida de oração. E ao intensificar esta vida de oração, vão intensificar seus ministérios, seus trabalhos, suas produções. Feche seus olhos, fale com Deus enquanto eu canto esta canção. Fervente
o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Ó Deus, que o teu coração, ó Deus, seja alegrado, Senhor, com a vida desta igreja. Que o Senhor, ó Deus, cheio de graça e de misericórdia, ouça e responda a oração do teu povo que se faz neste lugar. Levante aqui, ó Deus, homens e mulheres comprometidos com uma vida de oração, homens e mulheres com o coração encharcados de compaixão, homens e mulheres alicerçados na fidelidade desse Deus soberano, persistentes em suas orações, pessoas que reconheçam seu pecado e sua miséria, e pessoas dispostas a se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Amém.